que vocês abram no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 16, que é o texto do jovem rico. Mas antes eu quero fazer uma oração com vocês. Então, por favor, feche seus olhos. Senhor Jesus, eu te apresento esse momento em tuas mãos. Que o Senhor tenha liberdade para agir em nosso meio. Oh, meu querido amado Espírito Santo, som dos corações nessa noite. Revela algo novo, transforma, renova, Senhor. Faz um novo recomeço para cada vida aqui. Senhor Jesus, que eles não vejam a mim, mas que eles possam ver o teu amor, o teu agir e tudo aquilo que o Senhor tem para cada um. Senhor, faz o teu querer e permita que essa palavra dê frutos no coração de cada um. E que esses frutos permaneçam para que eles sejam honra e glória do teu nome. Assim eu oro. Amém. Então vamos começar lendo em Mateus, capítulo 19, versículo 16. Diz assim: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Ele perguntou. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso eu já tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: Digo-lhes a verdade. Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Até aqui. Essa palavra me chamou muita atenção, a começar pelo título, que é o jovem rico. E outra coisa que me fez chamar a atenção é a respeito que ele pergunta a respeito de como ele pode herdar a vida eterna. Como ele pode receber a vida eterna. E muitas vezes a gente se parece com esse jovem. E até mesmo eu já me pareci. Porque nós aceitamos a Jesus. E esse jovem, ele vivia as práticas do Evangelho. Ele já obedecia aquilo que o Senhor deixou como mandamento. E ele fala para Jesus: eu já obedeço a tudo isso. O que me falta ainda? E muitas vezes a gente está na igreja, nós estamos tendo uma conduta que agrada a Deus, somos tementes a Deus, obedientes a Deus, mas quando nós vamos perguntar para o Senhor Jesus o que nos falta, Ele diz para nós o que Ele disse para esse jovem rico: venda tudo, abandone tudo, vem e me siga. Por quê? Às vezes a gente pensa muito as coisas ao pé da letra, mas Jesus, ele sempre falou por parábolas. E o que ele está querendo dizer quando ele diz isso? Que nós precisamos tomar cuidado com aquilo que é riqueza no nosso coração. Porque esse jovem, olha o título desse texto, jovem rico. Ou seja, o que chamava a atenção nesse jovem eram as riquezas dele. Por quê? Era aquilo que realmente tinha importância para ele. Era aquilo que realmente chamava a atenção na vida dele. Isso nos faz pensar o que na nossa vida chama a atenção das pessoas. Quando elas olham para você, qual é a característica
que elas denominam para você? Será que é uma característica sua física que chama mais atenção? É uma característica da sua personalidade que chama mais atenção? Ou será que é a característica de você ser um servo, uma serva de Deus? Esse jovem, a característica que chamava atenção eram as riquezas dele, porque era isso que ele tinha para oferecer. Ele, com certeza, devia ser um jovem que gostava de mostrar para todos tudo aquilo que ele tinha, e por isso todos sabiam que ele era o jovem rico. E isso nos faz pensar e nos faz ter noção e prestar atenção o que realmente tem valor para nós, o que é prioridade na nossa vida, o que realmente tem espaço no nosso coração, o que é riqueza para nós. Porque muitas vezes a riqueza ela não está relacionada a dinheiro. Por exemplo, quando alguém tem algo de valor, alguma peça ou alguma lembrança de um ente querido que se perdeu, pode não ser nada, pode ser um pano, pode ser um pedaço de fio de cabelo. Para aquela pessoa tem muito valor aquilo. Para os outros pode não valer nada, mas aquela pessoa para aquela pessoa tem um significado, aquele objeto. E aquilo é uma riqueza. Então não tem nada a ver com riqueza de bens materiais. É uma riqueza de posicionamento daquilo que realmente importa na nossa vida, daquilo que realmente tem valor para nós. E eu te pergunto hoje, o bem mais precioso que você tem é o seu Jesus hoje? O que mais importa para você é Jesus? E quando Jesus fala assim, digo-lhes a verdade, dificilmente o rico entrará no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Se a gente parar para trazer nos dias atuais, Angel, parafraseando esse versículo, eu diria que quando ele diz passar pelo fundo de uma agulha, quando a gente passa uma linha no fundo da agulha, a gente tem que ir enrolando ela e é muito estreito, é muito difícil. Então imagina essa metáfora que o Senhor Jesus falou, um camelo. Como que um camelo com aquelas eu não sei dizer como que é aquilo que eles têm, né? Passando por um fundo de uma agulha. Isso quer dizer que o quê? Eu pensando e pedindo para o Espírito Santo de Deus entender o que significava isso, ele me fez lembrar daqueles detectores de metal que a gente vê nos aeroportos. Quando a gente depara com um detector de metal, o que a gente tem que fazer? Tem que tirar tudo do bolso. As mulheres têm que tirar brinco, tem que tirar cinto, tem que tirar sapato, tem que tirar chave. Por quê? Porque aquele detector, ele apita se tem um metal ali. E esse detector é o Espírito Santo. Porque no decorrer da nossa caminhada, no decorrer da nossa vida, nós vamos adquirindo objetos, pessoas e situações que a gente vai considerando como de valor. E aí a gente acaba colocando isso na nossa mochila, colocando isso junto da gente. Mas uma hora ou outra, o Espírito Santo, ele vai soar no seu ouvido, vai soar no meu ouvido dizendo, abandona isso, isso não entra comigo. E o mais interessante é que aquele detector é para que você possa voar, para que você possa ir além. E na nossa vida é assim, quando o Espírito Santo começa a pedir algo para nós, é para que a gente possa ir além, é para que a gente possa cumprir os propósitos dele, para que a gente possa realmente vencer na vida. E vencer na vida não é literal, não é vencer nesta vida, mas é vencer em vida eterna. Porque esse jovem rico, ele fala assim, o que faço para
ter a vida eterna, ou seja, para ele entrar nos céus. Mas Jesus fala para ele abandonar todas as riquezas dele para que venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. E ele diz assim: se você quer ser perfeito. Nós estamos aqui apenas por um motivo: nos aperfeiçoar, para estar junto dos Reis dos Reis. Então, talvez você já tenha se batizado, já tenha aceitado Jesus e acha que já tem a vida eterna, mas o Senhor não quer só isso. Ele quer você perfeito, Ele quer você aperfeiçoado. E a questão é que nós só vamos chegar na perfeição quando nós estivermos junto a Ele. Nós temos que estar em constante busca de aperfeiçoamento. E é isso que a gente tem que estar atento à voz do Espírito Santo dizendo para nós: abandone isto. Abandone essa mágoa que você tem. Abandone essas amizades que você sabe que não te edificam. Abandone esse rancor que você tem dos seus pais, de algum colega seu. Abandone. São esses sentimentos, essa preocupação, abandonar a preocupação com o seu posicionamento sobre a sua aceitação no meio das pessoas. São esses os objetos que não passam no detector de metal. São esses os objetos que o Senhor Jesus está falando para o jovem rico abandonar. Aquilo que tem valor, aquilo que consome ele. O que tem te consumido? O que tem consumido o seu coração nesses dias? O Senhor está dizendo para você: abandone. Isso é um peso. Isso não vai fazer você conseguir voar, você conseguir atingir os meus propósitos e chegar aonde eu digo para você que você pode chegar. E pensando em tudo isso, outra coisa que me chamou a atenção foi o fato de dizer que ele era um jovem. E aí eu quero ir com vocês até Jó. Jó capítulo 12, versículo 12. Diz assim: a sabedoria se acha realmente entre os idosos? A vida longa traz entendimento? Deus é que tem sabedoria e poder. A Ele pertence o conselho e o entendimento. Quando a gente leu aquela passagem do jovem rico, o que me chamou a atenção também foi o fato dele ser um jovem. E quando a gente se depara com esse versículo de Jó, a pergunta é assim: a sabedoria é somente para os idosos? É uma pergunta que muitas vezes, não só na nossa sociedade hoje, mas principalmente na época em que Jesus veio até a Terra, os jovens eles nunca tiveram influência, porque jovens não podiam dar conselhos. Os conselhos dos jovens nunca eram aceitos. E muitas vezes hoje a gente também escuta isso. Não, o jovem não tem cabeça. Não, o jovem é imaturo. O jovem está em fase de crescimento, está em fase de amadurecimento. O jovem é assim mesmo. Só que o Senhor Jesus, Ele veio até a terra para derramar sobre nós o Espírito da sabedoria. O Espírito Santo. E nós, falando aqui, nós como jovens, nós temos que absorver a sabedoria do Espírito Santo. A culpa da nossa sociedade dizer que os jovens são imaturos, não têm cabeça, é nossa. Porque os próprios jovens não têm se posicionado com maturidade, não têm se posicionado com a sabedoria do Espírito que habita neles. E isso é muito preocupante, porque a sabedoria não depende de idade, não depende disso. Depende de uma comunhão com o Espírito Santo. E o Senhor Deus está dizendo para você que você é capaz. Ele te fez capaz. E muitas vezes o jovem, ele sai da fase da infância, da adolescência, traumatizado, porque os pais não conseguem entender que
a sabedoria dele vem do Espírito Santo. E aí alguns pais chegam a dizer assim: você não vai ser nada na vida, você nunca vai vencer, você nunca vai conseguir, você não pode, olha, você não consegue nem passar no vestibular, você não consegue arrumar um emprego, você não vai conseguir vencer na vida. Só que o Espírito Santo de Deus está dizendo para você que Ele habita em você, e é Ele que te capacita, é Ele que te faz um vencedor, é Ele que faz você herdar todas as coisas. Então, que você possa parar e falar assim: peraí, eu vou deixar que o Espírito Santo cresça em mim, eu não vou deixar que as pessoas agem que eu sou como os outros, como eu sou como os jovens da sociedade, que realmente não têm cabeça, que realmente são imaturos, que realmente fazem escolhas erradas, escolhas precipitadas. Então que a gente possa realmente buscar essa sabedoria que vem do Espírito Santo, buscar aquilo que nós temos, que é a sabedoria de Deus. Algo que me chama muita atenção na Bíblia é a respeito da vida de Adão. Quando Adão estava ali no Jardim do Éden, o Senhor falou para ele dar nome para todos os animais. Imagina a mente que ele não tinha para ele armazenar todos esses nomes. E isso me faz entender a mente de Deus, o Espírito Santo. Porque na Bíblia diz que antes a morte não habitava no homem. Então o homem era inteiramente do Senhor, inteiramente dominado pelo Espírito de Deus. E um homem conseguir armazenar todos os nomes, gravar todos os nomes, dar um nome e saber que cada nome era de um tipo de animal, é só a mente de Deus para dar sabedoria. Então nada pode limitar você. O que vai te limitar é você mesmo. Se firme em buscar de Deus a sabedoria, buscar de Deus discernimento. Sabedoria de Deus, ela não está ligada só às coisas materiais, ela está ligada às coisas do mundo, está ligada às coisas espirituais. A sabedoria de Deus é para todos nós usarmos em todas as circunstâncias. E Ele diz para nós que nós podemos. Então que a gente possa realmente buscar essa sabedoria de Deus, buscar esse domínio do Espírito Santo sobre a nossa vida. Amém? E continuando, eu quero ir no próximo capítulo, no capítulo 13 de Jó. Na segunda parte do versículo 15. Capítulo 13, versículo 15. Que diz assim: Jó falando: certo é que me defenderei e defenderei os meus caminhos diante dele. O que Jó está falando aqui? Que ele tinha certeza de quem ele era. Ele sabia quem ele era. Ele sabia da vida reta que ele tinha. Ele sabia das renúncias, de tudo aquilo que ele tinha abandonado por amor a Jesus. E você que tem feito muitas renúncias por amor a Deus, abandonado muitas práticas, abandonado muitas coisas que você sabe que não agrada ao Senhor, você tem que ter discernimento de quem você é. Você é agradável aos olhos de Deus. Você é aquele que é o brilho do olhar dele. E muitas vezes a gente acaba por achar que somos esquecidos, que estamos abandonados, mas nós temos que ser como Jó. Jó, diante de todo aquele dilema que ele estava passando, diante de todo o sofrimento, ele dizia: eu sei quem eu sou, eu sei a vida que eu tenho vivido, eu sei tudo aquilo que eu tenho renunciado, tudo aquilo que eu tenho buscado em Deus, e eu vou me defender diante dele. Quando as afrontas do mundo, quando as pessoas chegarem diante de você, acusando você diante de algo, lembre-se de quem você é. Lembre-se daquilo que você vive com o Espírito Santo de Deus. Daquelas guerras que você passa para você não pecar. Daquelas determinações que você coloca no seu coração para agradar a Deus. Só você e Deus sabe. Só você e o Espírito Santo sabe tudo aquilo que você tem renunciado pelo Senhor. Os outros não conseguem ver. Os outros não têm noção de tudo aquilo que você tem vivido. Mas se você tem
buscado uma vida de agradar a Deus, que você possa determinar, falar assim, peraí, realmente eu tenho buscado a Deus, realmente eu tenho renunciado, eu tenho pagado um preço, mas eu sei que não é a minha força, mas é a graça de Deus sobre a minha vida que vai me fazer alcançar aquilo que Ele prometeu para mim. Não se esqueça daquilo que Deus já te prometeu. Não se esqueça das promessas que Ele fez para a sua vida. Talvez até você tenha se esquecido, mas Deus não. Aquelas orações que a gente faz, que a gente fala tanto, a gente nem lembra depois, mas o Espírito de Deus sabe cada palavra e o motivo de cada lágrima, de cada choro, de cada entrega, de cada renúncia. Então a gente tem que parar e falar assim, peraí, o que realmente importa é eu e Deus. O que realmente importa é eu e o Senhor. O que adianta eu ter a aprovação dos outros e não ter a aprovação de Deus? E um versículo de Jó, do capítulo 15, verso 12, diz assim: por que você se deixa levar pelo coração? E por que esse brilho nos teus olhos? Os amigos de Jó estavam questionando o fato dele estar contente com quem ele era diante de Deus. E muitas vezes as pessoas chegam diante de nós dizendo assim: você fica renunciando a essas coisas por causa de Deus? Você vai para a igreja sábado? Não, sábado é dia de a gente sair. Poxa, você não bebe? Poxa, você não fica com todo mundo? Não, você é muito quadrado. São esses os amigos de Jó. E são esses os amigos que a gente tem. Peraí, para que você está fazendo isso? O que você está ganhando com isso? Não, vamos aproveitar a vida. Não, vamos fazer viver cada dia como se ele fosse o último. Era isso que os amigos de Jó estavam dizendo para ele. Por que você está tão felizinho com a sua vida com Deus? Por que você está tão se sentindo completo com aquilo que você tem na sua igreja? Aí você diz para ele: eu sei quem eu sou. Eu sei aonde eu quero chegar. Algo que o Espírito Santo falou a respeito disso, uma ilustração que realmente é o que a gente passa, é que eu comecei a pensar a respeito de quando Jesus foi ser crucificado. Quando ele se entregou ali para os soldados, para ele ser crucificado, Pedro foi o primeiro que tentou lutar contra os soldados e falar: peraí, não, você é Jesus, você não pode ser crucificado. Não, você é Jesus, por que você está fazendo isso? E se Jesus agisse como a gente age, ele não teria se entregado na cruz. Por quê? Sabe como que a gente age? A gente acaba a dar crédito por aquilo que os outros estão falando para nós. Já parou para pensar como que Jesus não ficou quando ele teve que se entregar e pensando em Maria, na mãe dele, vendo ele sofrer tudo aquilo, os irmãos, o pai, os discípulos, todos aqueles que haviam seguido ele? Já parou se ele pensasse: não, eu não posso me entregar, olha a humilhação que eu vou passar, olha, o que eles vão pensar de mim, o que eles vão achar de mim? E muitas vezes a gente pensa: não, como que eu vou obedecer a Deus desse jeito? Como que eu vou negar isso? O que vão pensar de mim? O que eles vão falar de mim? Não, eu tenho que cuidar da minha reputação. Não, eles me conhecem como tal pessoa e eu tenho que manter essa posição. Jesus não se importou com isso. Você não precisa se importar com isso. Jesus tinha noção de que no terceiro dia ele ia ressuscitar. E isso só ele e Deus sabia. E os propósitos da sua vida, só você e Deus sabem. E o preço que você tem pagado, as suas renúncias, as suas decisões, é que fazem você chegar nos seus propósitos. É que fazem você alcançar as promessas de Deus. Então, quando vier pessoas para dizer: por que você está fazendo isso? Não se importe. Se importe com aquilo que você está vivendo, você e Deus. Se importe com aquilo que você está buscando, que é aquilo que Deus tem para você amanhã. Porque as pessoas só conseguem ver o hoje. Elas só conseguem ver aquilo que você está fazendo hoje. Mas o Senhor Deus,
está te direcionando para ver lá na frente, para que você possa continuar em fidelidade a Ele, em fidelidade a tudo aquilo que Ele tem pedido para você. E antes da gente terminar, eu quero compartilhar com vocês uma história que o Espírito Santo contou para mim. Uma história que falou muito ao meu coração, que é a respeito de alegria. Imaginem um dia um rapaz se levanta e ele pensa assim: eu vou fazer alguém feliz, eu vou fazer alguém realizado. E aí ele se depara diante de um espelho e ele começa a se maquiar, ele começa a colocar um nariz de palhaço, ele passa um batom vermelho na boca, ele passa uma sombra azul, coloca uma roupa bem colorida e ele sai para as ruas procurando quem que ele vai fazer feliz. E aí ele se depara com um morador de rua sentado na calçada pedindo esmola. E ele pensa: eu vou fazer essa pessoa feliz. Mas dentro dele, ele sabe que ainda não é exatamente quem ele estava procurando. E ele continua a andar pela rua, ele continua a buscar quem que ele ia fazer feliz. E aí ele se depara com um jovem que estava se embriagando e ele pensa: eu vou fazer aquele jovem feliz. Ele realmente deve estar passando por algo bem difícil. Ele realmente deve estar passando por uma situação complicada para ele estar daquele jeito, buscando conforto na bebida. E aí ele começa a se aproximar daquele jovem e dentro dele algo diz: não. E ele obedece àquela intuição e ele continua a procurar quem que ele vai fazer feliz. E caminhando, ele encontra uma senhora que estava chorando em um banco de uma praça. E ele pensou: o que será que ela está passando? Eu vou fazer ela sorrir, eu vou fazer ela feliz. E aí ele começa a se aproximar dessa senhora e dentro dele ele descobre que não é também aquela pessoa. E ele continua procurando. De repente, ele vê o carroceiro, aquele rapaz, aquele senhor que faziam os passeios dos casais, e ele pensa, e ele começa a olhar para aquele senhor, e ele está muito feliz. Ele diz boa tarde, ele diz bom dia, ele diz tenha uma ótima semana, ele está assim sorridente, e ele está fazendo os clientes dele felizes, e ele está sempre querendo agradar aqueles clientes, e ele pensa: nossa, aquele ali já está feliz, que bom, não vou precisar fazer ele feliz. E dentro dele, ele sente que ele precisa chegar diante daquele Senhor. Mas ele pensa: poxa, mas ele está tão feliz, ele está tão alegre, ele está tão contente com tudo aquilo. Mas dentro dele diz assim: vai, é ele que você precisa fazer feliz hoje. E quando ele vai se aproximando daquele rapaz, ele pensa: não, eu vou voltar, porque ele já está feliz, ele está sorridente, ele está fazendo os outros felizes. E ele pensa assim: o que eu vou falar? O que eu vou fazer se ele já está feliz? E ele pede uma direção no coração dele, daquilo que ele deve falar. E quando ele chega diante daquele rapaz, ele diz assim: por que você está sorrindo? Se dentro de você está totalmente destruído. Por que você está tentando se enganar? O Senhor Deus conhece o teu coração. O Senhor Deus sabe tudo isso que você tem passado. E muitas vezes as pessoas não sabem o que realmente está acontecendo na nossa vida. As pessoas veem você, acham que está tudo bem. Se você não está com a cabeça baixa, se você não está com o rosto chateado, elas não se importam com você. Elas querem sempre dar atenção para aquele que está com a cabeça mais baixa, aquele que está mais triste, aquele que fala: nossa, estou mal. Mas o Senhor Deus, Ele se importa com tudo isso que você tem passado. E Ele sabe exatamente o que acontece no seu coração. E o Espírito Santo de Deus está dizendo para você nessa noite: eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de tudo isso. Acalma o teu coração.
Não importa se as pessoas realmente não se importam com você, não se importam com a sua situação. Mas eu, que sou o Criador do mundo, eu que tenho acesso a todos os corações, eu estou aqui para dizer que eu estou confortando o teu coração. Eu estou aqui para dizer que você é amado, é amada e que você tem alguém que se importa com você, que você tem alguém que te ama. Então, quando você se deparar com isso, com essas situações, lembre-se de quem você tem, que você tem o Espírito Santo, que você tem o Espírito de Deus, o Espírito que te capacita, o Espírito que vai detectar aquilo que você precisa abandonar, o Espírito que está confortando você nas horas difíceis e está com você nas horas alegres. Vamos fechar os nossos olhos? Comece a buscar aí no teu lugar o que falta ainda para você. O que falta ainda para você? Um espírito de sabedoria? Um espírito para confortar o teu coração? Um espírito para determinar o que você tem que abandonar nessa noite? E não só nessa noite, mas por toda a tua vida? Busque a presença de Deus. Busque comunhão. Busque identidade do Senhor. O Senhor tem, quando Ele te criou com um propósito. Algo que só você é capaz de fazer. Algo que só você tem. Não desperdice o dom que há em você. Não desperdice aquilo que só você tem. Você sabe exatamente o que só você consegue fazer. A influência que só você pode ter. Não é todo mundo que tem os mesmos amigos que você. Só você tem um círculo de amizades determinado. E só você é capaz de influenciar essas pessoas. Influenciar elas para que elas possam viver tudo aquilo que você tem vivido junto ao Senhor. Lembre-se daquilo que você tem vivido junto à presença de Deus. E pense nas pessoas que não têm oportunidade de viver isso com o Senhor. E diga para Deus hoje: eis-me aqui. Eis-me aqui, Espírito Santo. Me ajuda. Eu quero fazer aquilo que o Senhor diz que eu posso fazer. Eu quero ser aquilo que o Senhor diz que eu posso ser. Talvez você não tenha nem noção daquilo que o Senhor colocou em você. Busque olhar para Deus, que vai ser como se você estivesse olhando para um espelho interno, um espelho das tuas características pessoais, das características únicas e especiais que Ele colocou em você. Você é diferente e Deus conta com você, só que Ele precisa curar o teu coração, Ele precisa te direcionar, Ele precisa que você ouça a voz dEle, para que você cresça na presença de Deus, para que você faça a diferença. Comece a buscar não só hoje, busque em todo o tempo, aonde quer que você estiver. Converse com o teu amigo Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que vai te direcionar aonde quer que você for. Para qualquer decisão que você for tomar, Ele está disposto a te ajudar. Só que Ele é gentil e Ele espera que você peça a ajuda dEle. Ele espera que você peça o direcionamento dEle. Dependa de Deus. Dependa do Senhor. Seja como realmente uma criança. A Bíblia diz que as crianças devemos ser como as crianças para herdar o reino dos céus. Uma criança é totalmente dependente dos seus pais. Seja como uma criança dependente do seu Pai Celeste. Fala assim: Deus, eu não sei como eu vou fazer, eu não sei o que eu vou fazer, eu dependo de Ti. Eu dependo, Senhor, de Ti para lidar com os meus problemas familiares, com os meus problemas financeiros, com os meus problemas pessoais, meus problemas de aceitação, os meus problemas de profissionais.
ajuda, Espírito Santo. Ele está disposto a te ajudar. E Ele quer que você experimente a presença dEle. Porque quando você buscar Ele para Ele resolver as suas situações, você vai ver que o que realmente importava para você era simplesmente Ele. E aí as situações, naturalmente, Ele vai direcionar para que elas se resolvam. Quando você pensar que está buscando a solução dos seus problemas, você vai ver que você descobriu algo muito melhor, que é a comunhão, que é a presença, que é o conforto, que é o abrigo dos braços do Pai. Então que realmente o Senhor possa trazer um renovo para a sua vida a partir de hoje. E que a presença gloriosa do Espírito Santo possa estar contigo em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém?